O ar crepitava de tensão enquanto os aldeões enfrentavam a ameaça iminente de uma invasão alienígena. De um lado, os guerreiros indígenas, armados com lanças, arcos e uma determinação inabalável para proteger sua terra natal, estavam resolutos. Do outro lado estava a rainha Marina, liderando um formidável exército de criaturas alienígenas, suas formas monstruosas lançando um brilho fantasmagórico nas águas turvas do rio. Os alienígenas, desprovidos de pernas, utilizavam suas poderosas caudas para se mover rapidamente pelo campo de batalha, saltando alto no ar para desferir golpes mortais. Enquanto os guerreiros e os alienígenas se enfrentavam, os sons da batalha preenchiam o ar, lâminas cortando carne, flechas perfurando escamas e os rugidos de criaturas nunca antes vistas. Os aldeões, impulsionados por um intenso treinamento de 2 semanas, lutavam valentemente, seus movimentos precisos e coordenados. Em meio ao caos, Naira, armada com um colar alienígena encantado, exibia força sobre-humana, abatendo bestas e alienígenas. O campo de batalha tornou-se um mar de sangue e carnificina, com corpos espalhados pelo chão e pelas águas rasas. No entanto, os aldeões continuaram, seus espíritos inquebráveis, determinados a defender sua raça e recuperar suas terras da ameaça alienígena. O combate intenso continuou, com ambos os lados sofrendo grandes perdas, até a chegada do rei alienígena, Arin, mas essa história não começa assim. Vamos mergulhar em como tudo aconteceu. Naira, uma jovem e cativante garota, compartilhava uma moradia humilde com seu irmão Tani. Juntos, eles trabalhavam como agricultores locais, enfrentando a angústia das colheitas consistentemente ruins nos últimos 4 anos. A ameaça iminente de uma escassez de alimentos assombrava a aldeia, lançando uma sombra sobre suas vidas. Numa noite fatídica, em meio à frustração prevalecente, Tani se voltou para sua irmã com um brilho determinado nos olhos. Vamos nos aventurar nos campos férteis e garantir uma colheita para nós mesmos, ele sugeriu. Os olhos de Naira se arregalaram de medo enquanto ela o alertava sobre os perigos que os aguardavam na jornada, especialmente o rio Mura amaldiçoado, infestado de espíritos malignos que haviam tirado vidas e feito pessoas desaparecerem. Tani, faz 3 anos que mamãe e papai nos deixaram em casa e secretamente partiram para os campos férteis para uma colheita e nunca mais voltaram. Por favor, pare com essa tolice, implorou Naira. Tani acalmou e disse que tinha um plano sólido para garantir sua passagem segura pelo rio Mura. Tem um amuleto que me disseram que pode garantir nossa passagem segura, ele mentiu. Tani sabia sobre o mal que havia no rio Mura, mas estava disposto a arriscar tudo para conseguir uma colheita para sustentar sua irmã, que era o único parente que lhe restava, tendo perdido seus pais para o rio. Os campos férteis eram uma terra exuberante e encantada, tão fértil que produzia frutos e colheitas para todos os tipos de culturas dentro de 3 semanas após o plantio. Por esse motivo, havia uma grande colheita durante todo o ano nos campos férteis. O único problema era que quem quisesse colher tinha que cruzar o proibido rio Mura. Após muita deliberação, Naira relutantemente concordou em se juntar ao irmão nessa jornada perigosa. Quando o amanhecer rompeu na manhã seguinte, os irmãos embarcaram em sua planejada expedição perigosa. Sob o manto da escuridão, eles se aproximaram do assustador rio Mura, descobrindo uma jangada flutuante deixada para trás, provavelmente por alguém reclamado pelos espíritos. Indiferentes, subiram na jangada e começaram a remar em direção aos campos tentadores do outro lado. Logo, começaram a ouvir a mais bela voz de uma donzela cantando para eles, um baixo murmúrio de cânticos e som rítmico que transcendia o natural. Mas ninguém foi visto. Naira chamou, mas nenhuma resposta veio. Em vez disso, a voz ficou mais forte e com uma tonalidade mais alta com seus cânticos e murmúrios. Naira cobriu os ouvidos, mas quando se virou para olhar para Tani, seus olhos haviam se tornado brancos e ele estava em transe. Tani. Tani, acorde. Por favor, acorde. Pensei que você disse que tinha amuletos para nos ajudar na passagem. Naira gritou continuamente para seu irmão em transe, que estava totalmente inconsciente de seu ambiente. Então, bem na frente dela, a cabeça de uma donzela emergiu da água lentamente, com o cabelo fluindo, adornado com conchas e ornamentos e belas contas ao redor do pescoço. Sua voz falou como o fluxo de um oceano.
Naira nunca tinha visto um alienígena antes e congelou na jangada, segurando seu irmão. Menina bonita, para onde você está indo? De medo, Naira ficou quieta e se recusou a responder. Mas, novamente, o alienígena perguntou, desta vez sua voz soou com um eco poderoso que sacudiu as águas e a jangada em que Naira estava flutuando. Eu disse, para onde você está indo? Naira entrou em pânico por um curto período de tempo e depois gaguejou em resposta, nós estamos indo para os campos férteis. Nossa aldeia está em fome, e as pessoas estão começando a morrer por causa de nossas colheitas ruins. Por favor, permita-nos passar, e prometemos que não perturbaremos mais suas águas. O alienígena sorriu e se aproximou de Naira. Qual é o seu nome, bonita? Naira é o meu nome, ela respondeu. Eu sou a Rainha Marina, e eu possuo estas águas. Veja, minha querida Naira, eu não tenho problemas com você, mas veja este jovem ágil aqui? Ele é meu prêmio. Você pode ir para os campos férteis quantas vezes quiser, mas vou precisar que você o entregue. Tânia é meu único parente vivo. Por favor, eu não posso deixá-lo. Ok, sabe de uma coisa, vamos voltar, e prometo que você não nos verá em nenhum lugar perto de seu rio ou qualquer outro rio, para falar a verdade, implorou Naira. Oh, pobre criança, não funciona assim. Mas você realmente rejeita minha oferta de troca? Você não pode levar meu irmão, interrompeu Naira. Ele é tudo o que tenho. Você já levou muitas pessoas de nossa aldeia e as matou. Quando você pretende parar? Tudo o que queremos é sobreviver, mas você continua levando e matando. Você está enganada, pequena. Todas as suas pessoas que foram levadas neste rio estão todas vivas ou, quero dizer, a maioria delas ainda está, mas agora são escravas em meu reino abaixo, e não há forma de escape. Como é, meu colar contém o segredo para a entrada em meu mundo. Mas já que você está provando ser teimosa, acho que não me resta outra opção. Agora enfurecida, a aparência da Rainha Marina mudou, e sua aparência outrora agradável foi substituída por uma forma feroz, com filas de dentes afiados e olhos ardendo como fogo. Ela avançou em direção à jangada, revelando sua enorme cauda. Um golpe de sua cauda despedaçou a jangada em pedaços. Ela soprou ventos de sua boca em Naira enquanto ela lutava para nadar, e um redemoinho começou ao seu redor, revelando uma abertura para o mundo da Rainha Marina. Naira gritou, e sua voz perfurou a noite silenciosa. Sua voz ecoou pelo ar enquanto ela caía pelo redemoinho giratório abaixo dela e desmaiou. Naira acordou dentro de uma jaula. Ela olhou ao redor e percebeu que havia centenas de jaulas semelhantes ao redor dela, contendo a maioria daqueles que haviam desaparecido ao longo dos anos. A maioria dos prisioneiros eram homens e meninos, exaustos e desnutridos. O que você está fazendo com todas essas pessoas? Por que estou aqui? Naira gritou enquanto olhava para a Rainha Marina, que havia retornado à sua forma bonita novamente. Todos vocês são meus prisioneiros, minha querida. Eu uso todos os homens para o que eu quiser e quando eu quiser. Quanto às mulheres, elas são apenas uma perda de tempo. Elas apenas permanecem aqui até morrerem. Por que você está me mantendo viva então? Naira perguntou. Eu preciso de alguém para conversar. Fica bem solitário aqui embaixo às vezes com meus irmãos todos fora para seus negócios. Então vou mantê-la por alguns dias, mas se você me der qualquer problema, então vou jogá-la na jaula como os outros sob meu feitiço. E aqui, trouxe-lhe peixe assado. Coma e recupere algumas forças. Então ela nadou para longe. Não muito longe dela, Naira viu um rosto familiar. Mamãe, é você? Ela podia reconhecer sua mãe, que estava deitada cansada em uma das jaulas não muito longe da dela. Mamãe, é sua filha Naira. Pensamos que você estava morta. Mas ela não estava recebendo nenhuma resposta. Naira, incapaz de comer seu peixe assado, continuou olhando ao redor em busca de qualquer meio de escape que pudesse encontrar. Então ela viu alguns caranguejos saírem da água ao lado de sua jaula e correrem em busca de comida. Naira jogou um pedaço de seu peixe para eles, e os caranguejos devoraram o peixe rapidamente.
Isso fez Naira rir, e ela jogou outro e outro. Ela continuou até que seu prato estivesse vazio. Mais tarde naquela noite, Naira acordou com alguns estalos em sua jaula. Ela abriu os olhos e, para sua surpresa, viu os caranguejos que havia alimentado antes tentando abrir sua jaula. Com uma última tentativa, a tampa se quebrou, e a jaula se abriu. Os caranguejos começaram a guiá-la mais para dentro de um túnel dentro da caverna através de algumas jaulas. Logo, Naira pôde ouvir algum som vindo de uma parte do túnel, e ela passou rapidamente por ele. Os caranguejos a levaram diretamente ao colar do alienígena que estava deitado em uma rocha. Naira pegou o colar e começou a correr de volta pelo caminho que veio. Ela chegou onde estava sua jaula e libertou sua mãe e alguns dos prisioneiros que estavam perto de sua jaula e eram fortes o suficiente para se mover. Todos correram silenciosamente, mas com medo de serem pegos pelo alienígena. Naira apontou o colar para a parede de água, e um redemoinho se abriu. Ela e as poucas pessoas com ela passaram rapidamente pelo redemoinho, e no momento seguinte, apareceram na margem do rio Mura com grande pressa. Todos se dirigiram para a aldeia. Gritos e surpresas vieram de diferentes pessoas que viram os prisioneiros retornando, sabendo que haviam desaparecido e sido declarados mortos anos e meses antes. O desaparecimento da mãe e do pai de Naira era bem conhecido, e vê-la viva e de volta à aldeia despertou muita curiosidade. Toda a aldeia se reuniu, seus rostos cheios de antecipação enquanto Naira, sua mãe e os outros retornados revelavam uma revelação surpreendente que ecoou pela reunião. Com a respiração suspensa, descobriram que os homens desaparecidos de sua comunidade não estavam perdidos, mas sim presos pelos alienígenas em seu reino ilusório e usados para se satisfazerem e trabalharem como escravos até morrerem de exaustão. Sua mãe pintou um quadro vívido dos numerosos reinos dos alienígenas, detalhando suas expedições assombrosas e deixando o coven para cumprir propósitos misteriosos. Os aldeões ficaram chocados ao descobrir o destino sinistro de seus entes queridos, usados como escravos pelos alienígenas, realizando tarefas árduas no reino subaquático. A revelação de que os alienígenas regularmente sacrificavam homens, bebendo seu sangue para manter a juventude e o vigor eternos, causou arrepios na espinha. Movidos pela justa raiva e pela dor de perderem seus entes queridos, os aldeões, uma força unida, resolveram tomar as rédeas em suas próprias mãos. Em uma assembleia apaixonada diante do chefe da aldeia, brandiram uma variedade de armas, lanças, facas, garfos, prontos para guerrear contra os alienígenas e resgatar seus entes queridos presos. Cânticos de guerra ecoaram pelo ar, e a atmosfera estava carregada de raiva palpável. O chefe concordou com as pessoas furiosas, mas instruiu-as a terem um treinamento de 2 semanas para todos os que desejavam se voluntariar para embarcar nesta jornada para salvar seus entes queridos. Após uma sessão tumultuada e muitas discussões, os aldeões concordaram e decidiram esperar mais 2 semanas para um treinamento adequado nas mãos do general do chefe. O treinamento começou e foi muito intenso, com todos os jovens elegíveis e homens fortes dentro e das aldeias vizinhas se voluntariando para se unirem ao treinamento. O general do chefe treinou os jovens com várias armas de combate e habilidades. Eles treinaram com lanças nos primeiros dias, balançando-as com elegância e mirando cuidadosamente em um alvo e acertando de acordo. As mulheres não foram deixadas de fora desse treinamento, pois mostraram grandes talentos e elegância ao manejar a arma. Ele as treinou com arco e flecha, mirando em objetos distantes e acertando-os. Entre elas estava Naira, que havia perdido seu irmão em sua última expedição. Seu principal objetivo era resgatar seu irmão e possivelmente seu pai, que foi levado junto com sua mãe 3 anos antes. Naira dedicou toda sua atenção ao treinamento e deu tudo de si. Ela treinou de coração e garantiu que aprenderia todas as armas usadas da melhor forma possível. Elas treinaram também na chuva e no rio da aldeia, praticando como lutar enquanto corriam sobre as águas. Naira se destacou em sua performance durante o treinamento, tão boa que conseguiu enfrentar 3 homens em combate em várias ocasiões. O general a testou com alguns de seus melhores soldados, e ela lutou valentemente, manejando as armas com força e precisão. Mas entre os aldeões havia um certo indivíduo indisciplinado chamado Adi, cuja namorada havia desaparecido há mais de 6 meses.
Ele era um homem egoísta e só se importava com o que lhe pertencia. Após cerca de uma semana de treinamento, Adi decidiu resgatar sua namorada sozinho. Ele foi secretamente ao rio Mura, segurando uma lança afiada, ficou nas águas rasas e gritou, chamando o alienígena e os espíritos para virem até ele. Logo, a rainha marina emergiu da água e se aproximou dele. Como você ousa perturbar a paz do rio, jovem? Ela perguntou. Adi não perdeu tempo e propôs um acordo ao alienígena. Chegou aos nossos ouvidos que você está mantendo prisioneiros de nossa aldeia. Ordeno que você devolva uma das nossas, minha namorada Xixi, para mim agora. O que você está oferecendo em troca desta Xixi, e como você soube que eu estava mantendo seu povo prisioneiro? A rainha marina perguntou enquanto se aproximava dele. Se você a devolver para mim, então direi o que a aldeia planeja fazer ao seu mundo em alguns dias. A expressão da rainha marina mudou instantaneamente ao ouvir a informação de Adi. Ela se lembrou que um de seus colares estava desaparecido e, por algum motivo, não tinha visto a garota que levou junto com seu irmão recentemente. Sem outra palavra, ela se lançou sobre Adi, agarrando-o firmemente enquanto mergulhava na água com ele. De volta ao seu reino, a rainha marina e seus 2 irmãos zombaram de Adi e o torturaram para revelar tudo o que a aldeia estava planejando fazer. Eles o amarraram a uma rocha e o chicotearam com chicotes, derramando encantos nele para intensificar suas dores. Enquanto o chicoteavam, o torturaram tanto que sua forte vontade se quebrou, e ele revelou todos os planos da aldeia contra o reino alienígena. Com essa informação, decidiram se fortalecer para o perigo iminente. A rainha marina e seus irmãos controlavam um pequeno grupo de cerca de 200 alienígenas que governavam essas águas há séculos. Um ataque ao seu reino significava uma forma de dano ao maior mundo alienígena. Portanto, ela decidiu procurar o rei de todos os alienígenas, o rei Arin. Eles fizeram uma viagem para a grande terra além das águas para se encontrar com o rei Arin, o governante de todos os alienígenas. Seu reinado se estendia por reinos infinitos, e ele controlava um grande número de criaturas e exércitos. A rainha Marina, sua sobrinha distante, havia deixado a família real em rebelião e formado sua própria seita nas regiões das terras indígenas do sul. Agora, diante do perigo, esperava ganhar seu favor e reforço para suportar a ameaça iminente ao seu reino. Depois que a rainha Marina narrou tudo ao rei Arin, ele rejeitou a rainha Marina com seus exércitos e ordenou que ela libertasse todos os prisioneiros para a aldeia para evitar qualquer forma de ataque contra eles. Ele também a repreendeu por ser descuidada com seu colar, que era um portal para o reino. Ele disse a eles para enfrentarem sua crise à sua própria maneira. A rainha Marina, sentindo-se desapontada, enraiveceu-se e voltou com seus irmãos, determinada a se preparar para qualquer coisa que os humanos trouxessem. Ao retornar, reuniu todos os seus 200 alienígenas e todas as criaturas que estavam sob seu controle e formou um exército formidável para resistir a qualquer ataque. De volta à aldeia, os aldeões ficaram inquietos quando houve um choro na casa de Adi indicando sua perda. Ele continuava falando sobre ir buscar Xixi dos alienígenas. Tentei desencorajá-lo, mas ele não me ouviu, disse sua mãe com lágrimas nos olhos. O general do exército do chefe sabia que haviam sido comprometidos, pois Adi provavelmente foi capturado vivo. Temos que enviar o resto dos aldeões para a aldeia vizinha e lançar um ataque amanhã, disse ao chefe, ou então tudo estará perdido. Se os inimigos forçaram informações de Adi, terão tempo suficiente para se preparar e até mesmo nos atacar primeiro. Na manhã seguinte, pouco antes do sol nascer no horizonte, todo o exército da aldeia se reuniu na margem distante do rio Mura, liderado pelo general Inaira, que se tornará uma das melhores lutadoras durante o treinamento. Os guerreiros da aldeia se posicionaram ao redor da margem do rio em centenas. Mais de 50 canoas flutuavam na água, tripuladas por ferozes guerreiros prontos para remar e mergulhar no desconhecido assim que o portal fosse aberto. Seguindo as ordens do general, Naira levantou o pingente e o direcionou para o rio Mura. Um redemoinho materializou-se, começando lentamente, mas crescendo rapidamente. O choque tomou conta da multidão enquanto o portal revelava seus segredos. Alguns guerreiros recuaram instintivamente, o medo era palpável no ar. Um grito de guerra irrompeu do colossal redemoinho do outro lado,
confirmando seu pior pesadelo. A rainha Marina e seus irmãos lideraram um exército de alienígenas e criaturas noturnas. Eles emergiram como se estivessem antecipando o portal de Naira o tempo todo. A rainha Marina, seus irmãos e seus semelhantes montaram em bestas ferozes, seguidos por criaturas vis e abomináveis das profundezas como parte de seu terrível exército. A rainha Marina, elevando-se acima dos outros, falou com uma voz que ressoava através das águas: Naira, você ousa desafiar minha gentileza e hospitalidade. Agora, não só reivindicarei seu rio, mas também tomarei suas terras. Hoje, sua raça será exterminada destas terras para sempre. Com um cântico poderoso, a horda de alienígenas avançou em direção aos guerreiros da aldeia. Ficou claro para os aldeões que não estavam apenas lutando para resgatar seus entes queridos, mas também batalhando pela própria sobrevivência de sua raça. Mantenham suas posições, guerreiros, gritou o general, firmemente segurando sua arma. Arqueiros, agora. Uma nuvem de flechas foi lançada contra as criaturas marinhas que avançavam do redemoinho, derrubando uma fração de seus números. Os arqueiros deram mais 2 tiros, derrubando 1/10 das forças inimigas antes que o primeiro contato fosse feito pelos exércitos. Os bravos homens e mulheres da aldeia engajaram-se em uma feroz batalha com alienígenas, criaturas monstruosas e outras entidades nunca vistas antes. Embora os alienígenas não tivessem pernas, suas caudas poderosas proporcionavam músculos grossos que os moviam rapidamente pela terra e os faziam saltar alto no ar para realizar ataques. Eles saltavam pelo ar, desferindo golpes mortais e ataques. Alguns foram pegos em flechas, redes, lanças e lâminas, derrubando-os. Em sua fúria, a rainha Marina e sua horda atacaram impiedosamente os exércitos da aldeia com várias armas e suas garras. Em troca, os aldeões corresponderam a todos os ataques com igual força e intensidade. As 2 semanas de treinamento intenso estavam dando um grande retorno. A batalha durou horas, com lâminas cortando carne, membros caindo e corpos atingindo o chão ou rio raso a cada turno. Enquanto a guerra acontecia na superfície, outra acontecia sob as ondas. Todo guerreiro que caía na água era recebido por um dos aliados encantados de Marina e rapidamente abatido. Naira e o general lutaram lado a lado, derrubando, empalando e desmembrando criatura após criatura. Ele mostrou sua força extraordinária, avançando pela horda e causando grandes danos às forças inimigas, rompendo suas fortificações e abrindo caminho para os guerreiros da aldeia penetrarem as linhas de defesa inimigas. Naira, por sua vez, lutou com grande tenacidade, como se tivesse nascido para a guerra. Seus golpes eram letais e fatais. Quem ou que sobrevivesse a seus golpes ficava morto ou incapacitado. Desconhecido por todos, o pingente alienígena encantado em sua posse havia lhe dado força sobrenatural. Naira derrubou algumas das bestas encantadas, enfrentou e derrotou alguns alienígenas. Ela também se manteve firme contra algumas das criaturas noturnas em diferentes momentos da batalha. Ela estava em modo de fúria sanguinária, e por suas mãos, o exército de Marina sofreu grandes perdas. Bestas encantadas e criaturas atacaram as canoas com guerreiros nelas, desencadeando sua carnificina total. Eles destruíram um grande número de canoas devido ao seu tamanho enorme, deixando a maioria dos homens que as manuseavam mortos ou enviados para debaixo d'água para serem mortos por piranhas e outras criaturas que espreitavam abaixo da superfície da água. O zelo incansável dos guerreiros para defender a humanidade e suas terras os mantinha lutando. Energizados pela ferocidade e força de Naira, eles se uniram atrás dela e avançaram pelo exército de Marina. Os alienígenas lutaram com grande habilidade, com a ajuda de suas poderosas caudas, derrubaram um grande número de guerreiros da aldeia, rompendo suas defesas com espadas e garras. Os alienígenas obtiveram uma vantagem momentânea quando os confrontos se intensificaram. Com um rápido movimento de suas poderosas caudas, os alienígenas desferiram golpes mortais nos homens que causaram um blackout instantâneo. As baixas se acumularam de ambos os lados, com corpos espalhados pelo rio e pela margem. Naira, testemunhando a devastação, sentiu a culpa borbulhar dentro de sua fúria. Ela se inflamou e gritou enquanto avançava em direção à rainha Marina, que estava apunhalando alguns dos guerreiros em uma batalha de curta distância não muito longe dela. Naira, enfrentando muitos obstáculos,
pegou sua lança de 2 gumes e girou rapidamente pela multidão, decapitando várias cabeças de criaturas marinhas que estavam quase sobre ela. Inflamada por seu profundo sentimento de arrependimento, canalizou sua frustração nos inimigos. Em um momento de incessantes clangores e choques de lâminas, um dos irmãos de Marina pereceu nas mãos do general do exército enquanto ele estava prestes a realizar um ataque surpresa em um jovem lutador. Seu grito alto distraiu a horda, e ela foi empalada por sua poderosa lança. O general segurou o alienígena para que todos vissem. Quase ao mesmo instante, a espada de Naira atravessou o coração do outro irmão de Marina. Isso enfureceu Marina ao máximo, desencadeando uma fúria interior que ela nunca havia acessado antes. Em um instante, ela se transformou em uma natureza mais feroz, enorme e imponente sobre todos os seus semelhantes. Ela avançou em direção aos guerreiros da aldeia que estavam tentando manter uma formação. Com um golpe de sua poderosa cauda, causou intensa destruição e devastação. Virando-se, fixou seus olhos em Naira e, com uma voz que perfurou o campo de batalha, gritou: Naira, meu colar não te protegerá para sempre. Hora de morrer. Os guerreiros deram espaço enquanto ela saltava e avançava em direção à jovem guerreira que se preparava com sua lança para o confronto final. Naira finalmente ficou frente a frente com a enfurecida Marina. O palco estava montado para um confronto que testaria os limites de sua força e determinação, uma batalha entre uma guerreira determinada e uma rainha vingativa alimentada por uma fúria implacável. Naira rapidamente se moveu para o lado, escapando por pouco da investida da rainha, e então se envolveu com a feroz Marina com vários golpes. Sua batalha se intensificou, com relâmpagos faiscando ao redor delas. Marina pegou uma lança e tentou vários golpes em Naira, mas ela habilmente evitou ou bloqueou todos. O clímax de seu combate chegou quando Marina astutamente arrancou o colar de Naira, expondo sua vulnerabilidade. Agarrando a jovem guerreira, Marina levantou sua lança com um grito triunfante, prestes a desferir o golpe final fatal. No entanto, o golpe iminente foi interrompido pela ressonância estrondosa de um corno de guerra vindo de além. Todos os olhos se voltaram para o céu quando um portal colossal se manifestou acima das águas, revelando o rei Arin e suas legiões. Um suspiro coletivo varreu os guerreiros, que, tomados pelo horror, apertaram com mais força suas armas. A voz autoritária de Arin ecoou pelo espaço. Parem! A voz de Arin trovejou pelo ar, silenciando o caos abaixo. Esta batalha termina aqui. Com uma presença imponente e um aceno de mão, todos os aldeões cativos das prisões de Marina emergiram das profundezas da água. Virando-se para Marina, ele declarou: Você trouxe vergonha para nossa espécie, Marina. Você não perturbará mais essas terras. Arin prometeu à aldeia que os alienígenas não seriam mais uma ameaça. Outro aceno de mão de Arin fez com que a rainha Marina fosse envolvida em correntes. Todas as suas tropas e criaturas, vivas ou mortas, foram levantadas do solo e das águas e sugadas para o portal atrás do rei Arin. Então ele se virou e voltou para o portal da mesma forma que veio. Um grande grito vitorioso surgiu do grupo de guerreiros sobreviventes enquanto testemunhavam a libertação de suas terras. O campo de batalha outrora tumultuado agora caiu em um silêncio estranho, os ecos da batalha substituídos pelo som das ondas contra a margem. Os aldeões, exaustos mas vitoriosos, olharam para o horizonte, uma paz recém-descoberta se instalando no campo de batalha. Os prisioneiros libertados se reuniram com seus entes queridos, alguns em risos e alegria, enquanto outros agarravam os corpos frios de seus entes queridos do campo de batalha e os carregavam de volta à aldeia para um funeral adequado. Finalmente, a liberdade havia chegado, mas a um grande custo, pago pelos entes queridos que escolheram proteger suas terras. Naira! Naira! Tani gritou enquanto corria com seu pai em direção à jovem guerreira que estava exausta e cansada no campo de batalha. O general quebrou o silêncio. Os campos férteis são nossos, ele gritou. Todos responderam com um grito vitorioso. Finalmente, os campos de suprimento infinito de alimentos eram deles para desfrutar em paz e harmonia.